sua Bíblia em Neemias. Neemias capítulo 6. Neemias capítulo 6. Você achando Crônicas, segundo Crônicas, você vai um pouquinho para frente. Depois de segundo Crônicas, você vai achar Esdras. Depois de Esdras, Neemias. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Neemias, capítulo 6, versículo 1. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal, e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço, com uma carta aberta na sua mão. Senhor Deus, Pai amado, Deus querido, pedimos neste momento, ó Deus, que o Senhor possa falar ao nosso coração a Tua palavra, que nós possamos ouvir, entender e colocar em prática, ó Deus, porque a palavra é do Senhor, a palavra vem do trono do Senhor, a orientação para a igreja é do Senhor. Então que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade no nosso meio para agir em nome de Jesus. Amém? Vemos que, na realidade, Neemias, ele estava restaurando, edificando os muros de Jerusalém. Se você começar a ler a partir do capítulo 1, você vai ver que Jerusalém havia sido... os inimigos haviam ido guerrear contra Jerusalém e destruíram a cidade. E Neemias estava fora da cidade. Mas Neemias toma conhecimento da situação do seu povo, da sua família, do povo de Israel, que estava ali passando fome, passando dificuldade, pelo que havia acontecido, e a palavra do Senhor fala que Neemias se entristeceu. Neemias fica triste, ele chora. Neemias então fica numa situação de: o que eu posso fazer pela minha cidade? E quando Neemias fica sabendo que tudo havia sido destruído, ele então se entristece. A palavra do Senhor diz que ele se entristece, e ele era o copeiro do rei. Então o que ele faz? Ao ir servir o rei nota que Neemias estava triste. Estamos aqui resumindo um pouco da história. O rei então observa que Neemias estava triste, seu semblante não era o mesmo, porque para se achegar até o rei,
não poderia chegar com um semblante caído, não poderia aproximar do rei, servir ao rei, se não fosse com alegria. Então Neemias, o rei nota e fala para Neemias o que estava acontecendo. E Neemias então fala para o rei: olha, meu rei, a minha cidade foi destruída, o sepulcro onde estão meus pais foram destruídos, e isso me entristeceu, e eu gostaria de fazer algo. Aí Neemias então pede ao rei permissão, autorização, que ele não poderia sair sem a autorização do rei. Ele pede a autorização do rei para ir reconstituir a sua cidade, para ir edificar a sua cidade. Interessante que Neemias ainda pede ao rei cartas para que ele pudesse passar pelas cidades vizinhas, para que os reis que governavam a vizinhança o autorizassem a passar. Interessante, irmãos, veja só, aqui no versículo 3, já diz assim: e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Aqui os inimigos estavam afrontando Neemias, usando uma artimanha para tirar Neemias da obra, para que ele parasse de construir, de edificar os muros de Jerusalém, porque eles queriam continuar saqueando aquela cidade, destruindo aquela cidade. Eles não esperavam e eles não acreditavam que alguém iria aparecer para edificar aquela cidade. Eles a queriam destruída. E aqui nós vemos Neemias, eles tentando de toda forma fazer com que Neemias parasse a obra. Falam até em chamar o Neemias para congregar com eles. Olha, para de fazer isso que você está fazendo e venha congregar conosco. Conversa de Satanás. Não é isso que fazem? Para de fazer o que você está fazendo e venha para o meu lado. Venha caminhar comigo, venha andar comigo, venha fazer o que eu estou fazendo. Essa obra que você está fazendo não vai para frente. Eles acreditavam que a obra de Neemias não iria para frente, não iria dar certo. Tanto que quando eles descobrem que Neemias estava indo para edificar os muros da cidade, eles mandaram uma notícia: não, fala com ele que não precisa fazer nada não, porque se ele levantar o muro, as raposinhas vão lá e vão derrubar o muro. Eles acreditavam que realmente Neemias não iria conseguir. E Neemias estava, como o texto diz, e nós sabemos disso, fazendo uma grande obra. Quantas pessoas já vieram com conversa atravessada para você? Para que você vai à igreja? Você vai à igreja para quê? Por que você vai tanto à igreja? Precisa não. Vamos passear, vamos pescar, vamos dar uma fugida. Vem comigo, vem congregar comigo. Deixa de lado, para com o que você está fazendo, ou seja, pare com a obra que você está fazendo. Essa é a proposta, foi a proposta que fizeram para Neemias. Pare com a obra que você está fazendo, porque não vai adiantar. Mas Neemias permaneceu firme. Neemias, capítulo 1, versículo 1 diz assim, do 1 ao 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu,
no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Veja bem, irmãos, Neemias recebeu uma notícia que não o agradou, uma notícia que realmente não foi boa, uma notícia que não trazia alegria nenhuma para que ele pudesse trabalhar, para que ele pudesse fazer as suas tarefas diárias. A notícia que ele recebeu, quantas notícias nós recebemos que nos entristece, que às vezes nós ficamos para baixo, tira a nossa alegria, tira a nossa paz, tira a nossa tranquilidade. E interessante que a palavra do Senhor fala que Neemias começou a chorar e ele foi o quê? Orar e jejuar. Amém? Ele não ficou lamentando, ele ficou triste. Sim, o texto diz que ele entristeceu, mas ele não se apegou a essa tristeza. Ele foi buscar ao Senhor, ele foi até o Senhor, ele foi orar. Quando estivermos numa situação difícil, numa situação complicada, quando chegar alguma notícia ruim, vá para os pés do Senhor. Ore, jejue, busque ao Senhor. E eles estavam ali, e interessante que Neemias estava querendo fazer algo pelo seu povo. E veja só, a afronta do inimigo, mas a obra não pode parar. Feche as brechas. Amém? O inimigo vai nos afrontar, mas não podemos parar a obra. Temos que fechar as brechas, fechar as portas. O muro estava em ruína, o muro estava destruído, as portas haviam sido queimadas, ou seja, Jerusalém estava sem segurança. Jerusalém estava à mercê dos inimigos. Qualquer um poderia entrar e saquear a cidade, qualquer um poderia entrar e guerrear contra Jerusalém, que ainda teria vitória, porque Jerusalém estava totalmente desguarnecida. Não tinha vigia, não tinha portas, não tinha muro. Mas veja só, segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 7, diz assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Esforça, continua firme, não desanima, não desista. Independente do que você está ouvindo, do que estão te falando, das notícias que estão te trazendo, mesmo que elas sejam más, mesmo que sejam contrárias, não desanima, não desista do que você está fazendo. Estamos numa grande obra, essa obra é muito grande, essa obra é muito importante.
não podemos parar. Não pare de fazer a obra. Que o Senhor possa te dar ânimo nesta noite. Que o Senhor possa te dar força. Que o Senhor possa te dar coragem para que você continue. Não desanime. Que nada venha te fazer parar. Que nós possamos fazer igual Neemias. Olha, eu estou numa grande obra, eu não posso parar, eu não posso descer daqui. Eu tenho que terminar, eu tenho que seguir em frente, eu tenho que ir até o meu destino. Ter força, buscar ânimo, buscar coragem no Senhor, renovar as nossas forças. Buscar o renovo do Senhor. Às vezes nos desanimamos com uma palavra tão pequena. Às vezes nos falam algo e nós desanimamos, desistimos. Às vezes até falamos, é isso mesmo, eu vou parar de ir à igreja, eu vou parar de buscar o Senhor, eu vou parar de servir ao Senhor por coisas pequenas. Tanto que os inimigos de Jerusalém ainda falaram, deixa ele construir o muro, porque depois as raposinhas vão lá e derrubam. As coisas pequenas vão derrubar esse muro, ele não vai ficar de pé. Agora, o que são essas brechas? As brechas que Neemias tampou. Nós precisamos tampar na nossa vida, nós precisamos fechar nas nossas vidas. Neemias capítulo 4, versículo 7, diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os arábios e os amonitas e os asdotitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Ou seja, quando o inimigo viu que realmente a brecha, o muro estava sendo edificado, eles ficaram irados, porque não era o que eles esperavam. E o inimigo das nossas vidas, ele não espera que nós venhamos tampar as brechas. Ele acha que nós vamos deixar, que nós vamos continuar vivendo do mesmo jeito ou do jeito que ele quer. Mas na realidade nós precisamos tapar as brechas, fechar as brechas da nossa vida. Que brechas são essas? João 8, 44, a brecha da mentira e de todo tipo de desonestidade. Diz assim a palavra do Senhor: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Tape as brechas da mentira, a sensualidade. Gálatas 5,16, tudo que te seduz para o mundo. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Precisamos tapar as brechas. A brecha do vício. 1 Coríntios 6,12. Seja livre na presença de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Tape as brechas
a brecha da mentira, da sensualidade, dos vícios, poderíamos citar outras, mas tape as brechas da sua vida. Poderíamos falar aqui a brecha da fofoca, da prostituição, do roubo, mas que nós possamos edificar o muro e tapar as brechas. Como fechar essas brechas? Neemias 4,13 diz assim: pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Tape as brechas, fique atento, vigia o que você está fazendo, vigia o que você está falando, vigia o que você está pensando. Tome cuidado ao falar com a esposa, tome cuidado ao falar com o esposo, tome cuidado ao falar com os filhos, tome cuidado ao falar com os pais, vigia o que você está fazendo, o que você está falando. Tape as brechas. Para fechar as brechas é preciso vigilância. Amém? Marcos 14, 38. Vigie para não deixar piorar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Fica vigilante. Já viu uma pessoa, quando está de vigia, de guarda, ela fica ali de pé, olhando para todos os lados. Falam que quem já foi militar tem até dificuldade de ficar quieto, de tanto que fica de vigia, tanto que aprende a vigiar, tanto que aprende a observar, tanto que aprende a ficar esperto, vigilante. Vigia, para que você não venha cair em tentação. Fique vigilante, tome cuidado. Perseverança, Romanos 12, 12. Não desista, continue tentando. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amém? Sede perseverante, feche as brechas. Veja bem, tenha firmeza. Romanos 12, 1 e 2. Tome uma decisão e lute até o fim. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fique firme no seu propósito. Não desista, não desanime, feche as brechas. Veja só, seja vigilante, tenha perseverança e tenha firmeza. Assim, nós vamos vencer. Deus quer levantar pessoas
que se colocam na brecha para tapar toda passagem do mal. O Senhor está procurando, o Senhor está olhando para mim e para você, Ele está vendo o que nós estamos fazendo, o Senhor está observando se realmente nós estamos tentando tapar as brechas, o Senhor está vendo se nós estamos edificando o muro. Edifique o muro da sua vida espiritual. Edifique o seu muro. Veja o que está errado e conserta com o Senhor. Tape as brechas. Abra mão daquilo que não agrada a Deus. E Ezequiel 22:30 diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Que o Senhor possa achar em mim e em você um verdadeiro adorador. Alguém que tenha coragem para tapar as brechas. Alguém que realmente venha abrir mão do pecado, abrir mão do que é errado, para servir a Deus. Renova a sua vida. O que acontece quando as brechas são fechadas? Neemias 6:1 diz assim: sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal, ou seja, estavam tentando tirar a atenção de Neemias. Quando já estava finalizando, estava tudo pronto, o muro estava edificado, eles não desistiram. Ainda tentaram fazer com que ele parasse com a obra. Irmãos, vamos trazer para a nossa vida. Nós sabemos que nós temos culto toda terça, quinta, todo domingo pela manhã, escola bíblica, domingo à noite, o culto. E nós estamos presentes todos os dias de culto praticamente. Quantas vezes você ouviu alguém te falar isto? Você vive dentro da igreja. Para que você vai para a igreja todo dia? Estão tentando nos tirar da obra. Estão tentando nos tirar da obra que estamos fazendo. Estão tentando nos fazer desviar. Estão tentando nos levar para outro lado. Geralmente, quando vem com esta conversa, é porque querem que nós deixamos de vir à igreja, querem que nós deixamos de adorar ao Senhor. Ah, por que você não faz em casa? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Aqui nós temos comunhão, estamos juntos, fazendo a obra. Estes homens que Neemias chamou para fazer a obra, juntamente com o povo, como nós vimos, que o povo estava ali tomando conta da cidade, estavam edificando o muro com uma espada na mão, eles estavam prontos para guerrear, estavam trabalhando e estavam guerreando. Nós estamos trabalhando para o Senhor e estamos guerreando juntamente com o Senhor.
Não vamos parar esta obra não vai parar, nós não vamos desistir, nós não vamos abrir mão da obra do Senhor, estamos firmes, sabemos o que estamos fazendo. Neemias sabia do que ele estava fazendo. As brechas na muralha foram fechadas, mas as portas ainda não estavam no lugar. Então Neemias precisou manter a vigilância, a perseverança e a firmeza. As brechas foram tapadas, mas as portas estavam abertas. Então Neemias colocou vigias. Vigiai e orai. Amém? Vigiai e orai. Tampe as brechas. Seja vigilante. Persevere. Fique firme no seu propósito. Não desista. Quando as brechas estão fechadas, alcançamos confiança, esperança, tranquilidade. Amém? Confiança, viver pela fé em Deus. 2 Coríntios 5, 7. Porque andamos por fé e não por vista. Estamos aqui pela fé. Amém? Confiança, esperança, ter esperança de uma vida melhor. Jeremias 31, 17. E há esperança quando ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Aleluias. Glória a Deus. Confiança, esperança, tranquilidade, estar em paz na presença de Deus. Oh, glórias. Aleluias. Tampe as brechas. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas fica tranquilo, Deus é contigo. Amém? O diabo está ao derredor, mas os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos guardando, nos livrando, nos protegendo. Confia no Senhor. Quando as brechas estão fechadas, então alcançamos confiança, esperança e tranquilidade. Amém? Feche as brechas em sua vida. Tape as brechas. Neemias 7, do 1 ao 3, diz assim: Sucedeu mais que depois que o muro for edificado, eu levantei as portas, e foram estabelecidos os porteiros, e os cantores, e os levitas. Eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém, até que o sol aqueça, e enquanto assistirem ali, fechem as portas, e vós trancai-as, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa. Amém? Vigilante. Vamos vigiar a nossa vida. Vamos colocar vigias. Vamos fechar as portas. Vamos fechar as brechas. Não vamos dar lugar para o diabo.
não vamos aceitar as oferendas do diabo, que vem para nos tirar desta obra, que vem para nos impedir de fazer a obra. Vamos fechar todas as brechas, vamos fechar as portas, vamos colocar vigias, vamos orar, vamos vigiar. Confia no Senhor, espera no Senhor e tenha tranquilidade no Senhor. Isso é tapar as brechas, andar de cabeça erguida, sabendo que estamos fazendo a coisa certa, sabendo que estamos andando corretamente, conforme a vontade do Senhor. Não dê brecha. Tampe as brechas. Depois que as portas foram colocadas no lugar, Neemias precisou manter elas fechadas durante a noite, para que os inimigos não entrassem. Irmãos, se não tiver brecha, se não tiver como entrar, o inimigo não vai entrar. Resistir. Resista. Não dê brecha. Não abra a guarda. Não desanime da obra que você está fazendo. Quando tentarem te tirar desta obra, faça como Neemias: não vou descer daqui, porque estou fazendo uma grande obra. Eu vou sim servir ao Senhor, eu vou andar com o Senhor, eu quero estar com o Senhor, buscando ao Senhor. Renova a sua vida espiritual nesta noite. Tira do seu coração, tira da sua mente tudo aquilo que não agrada a Deus. Peça perdão ao Senhor pelo pecado, pelo erro, pela falha, pela incredulidade. Conserta com o Senhor, tape as brechas. Tape as brechas e feche as portas em sua vida. Amém? Então feche seus olhos e você agora vai ter oportunidade de tapar as brechas, de fechar as portas na sua vida. Fale com o Senhor aquilo que está te atrapalhando, aquilo que está te impedindo de buscar ao Senhor, de adorar ao Senhor, de ter intimidade com o Senhor, de ter comunhão com o Senhor. Tape as brechas. Se for algum pecado, peça perdão ao Senhor, conserta com o Senhor, abra o seu coração, deixa Jesus entrar, deixa o Senhor agir na sua vida, deixa o Espírito Santo de Deus operar na sua vida. Ande conforme a vontade do Senhor, busque ao Senhor, tape as brechas neste momento, feche as portas, não deixe o inimigo aproximar, que ele fique ao seu derredor. Diga para o Senhor: Senhor, eu creio que os anjos do Senhor estão ao meu redor, me guardando, me livrando, me protegendo. Tape as brechas neste momento, em nome de Jesus. Tapar as brechas, viver a palavra, colocar a palavra em prática, estar em oração, em jejum. Vamos orar neste momento. Pai querido, Pai santo, Deus, a tua igreja está aqui reunida.